Você já se sentiu traído, abandonado, jogado em um poço de escuridão sem saber como sair? Já experimentou a sensação de ter seus sonhos arrancados, sua identidade roubada e sua vida virada do avesso, não por um inimigo, mas por aqueles que deveriam te amar? Há uma história milenar que ecoa essas dores com uma intensidade assustadora. Uma narrativa que, a princípio, parece ser sobre a crueldade humana, mas que, ao desvendar seus véus, revela uma trama divina de propósito e redenção. Permita-me te convidar a uma jornada profunda, uma imersão na vida de um homem cuja dor se tornou o alicerce de um legado eterno. Sua história não é apenas um relato antigo, é um espelho para suas próprias lutas, um farol para a sua esperança. E talvez, apenas talvez, ao final desta reflexão, você descubra que a sua maior dor pode ser, na verdade, o portal para o seu maior propósito. Se você busca essa transformação, essa clareza, convido você a se juntar a nós. Inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhuma de nossas reflexões diárias que transformam vidas. A poeira do deserto dançava no ar, quente e implacável, enquanto um jovem de não mais que 17 anos se aproximava de seus irmãos. Seus olhos brilhavam com a inocência de quem carregava sonhos vívidos, cores vibrantes, tecidas em uma túnica que o distinguia. Essa túnica, um presente de seu pai, Jacó, não era apenas um pedaço de tecido, era um símbolo de amor, de preferência, de um destino que os outros, na sua miopia e inveja, não conseguiam enxergar. Esse jovem era José. E sua história, meus caros, começa muito antes desse encontro fatídico. José era o 11º filho de Jacó, mas o primeiro de Raquel, a mulher amada por seu pai, com uma paixão avassaladora. Essa linhagem já o colocava em uma posição peculiar dentro da complexa dinâmica familiar. A Bíblia nos revela que Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos. Uma preferência que, embora compreensível do ponto de vista paterno, semeou a discórdia e o ressentimento entre os irmãos. Imaginem a cena: um pai idoso, com a sabedoria de anos e as cicatrizes de uma vida cheia de enganos e reconciliações, depositando todas as suas esperanças e afeições em um único filho. Os outros, mais velhos, mais experientes na lida com o gado, na dureza da vida no campo, observavam com uma mistura de amargura e ciúmes. Mas não era apenas a túnica colorida que acendia a chama da inveja. José era um sonhador. Não apenas um sonhador, mas um receptor de revelações divinas. Seus sonhos, vívidos e proféticos, eram mensagens diretas de um futuro grandioso, onde seus irmãos e até mesmo seus pais se curvariam diante dele. Ele, em sua juventude e talvez em sua ingenuidade, os compartilhava sem filtro. O sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Feixes de trigo se curvando ao seu feixe. Para José, eram apenas sonhos. Para seus irmãos, eram afrontas, provas irrefutáveis de sua arrogância e da preferência de seu pai. A tensão crescia, palpável, no ar carregado de promessas e ameaças veladas. O clímax da inveja foi brutal. Num dia quente, enquanto José ia ao encontro de seus irmãos nos campos de Dotã, a trama cruel foi tecida. Lá vem o sonhador, zombavam. A intenção inicial era matá-lo, jogá-lo em alguma cova e simular um ataque de animais selvagens. Mas Rúben, o primogênito, ainda que com seus próprios fracassos, interveio, sugerindo que o jogassem em uma cisterna vazia, secretamente planejando resgatá-lo depois. O que se seguiu foi ainda mais chocante. A cisterna, escura e fria, tornou-se o túmulo temporário dos sonhos de José. A túnica de José, antes símbolo de amor, agora ensanguentada e rasgada, era a prova falsa de sua morte. E então, o golpe final, vendido por 20 moedas de prata a mercadores ismaelitas que seguiam para o Egito. 20 moedas.
O preço de um escravo, o preço de uma vida, sua família, seu lar, sua identidade, tudo desfeito em um piscar de olhos, trocado por um punhado de moedas. A dor da traição, a amargura do abandono, a escuridão da incerteza. Quem poderia suportar? O Egito, uma terra de pirâmides e deuses estranhos, de rios caudalosos e de uma cultura que José nunca imaginou. Ele, um hebreu, um pastor de ovelhas, agora era um escravo, vendido a Potifar, um oficial de Faraó, chefe da guarda. A vida de José, que parecia ter chegado ao fundo do poço, surpreendentemente, começou a florescer. A Bíblia nos diz que o Senhor estava com José. Essa frase, repetida diversas vezes ao longo de sua narrativa, é a chave para entender sua resiliência. Mesmo na escravidão, a presença de Deus era inegável. José se destacava. Sua inteligência, sua diligência, sua integridade, tudo isso o elevava. Potifar percebeu que tudo o que José fazia prosperava. Ele confiou a José toda a sua casa, toda a sua riqueza. José, de escravo, tornou-se o administrador de uma das casas mais importantes do Egito. Parecia que a tempestade havia passado, mas o destino de José ainda reservava reviravoltas. A esposa de Potifar, seduzida pela beleza e pela retidão de José, tentou insistentemente levá-lo ao pecado. Diante de suas investidas, José se manteve firme. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Essa frase revela a essência de sua fé e caráter. Ele não temia apenas as consequências terrenas, mas o pecado contra o próprio Criador. Sua integridade, no entanto, foi mal interpretada. Acusado falsamente de tentativa de estupro, José foi jogado na prisão. A prisão. Mais uma vez, a escuridão. Mais uma vez, a injustiça. De administrador de uma casa próspera a prisioneiro. Mas, novamente, a presença de Deus era evidente. O Senhor estava com José e lhe estendeu a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. José, mesmo na prisão, prosperava. Ele se tornou o encarregado de todos os presos, o administrador daquele lugar de desespero. Na prisão ele encontrou 2 outros prisioneiros notáveis, o copeiro Mor e o padeiro Mor de Faraó. Ambos tiveram sonhos perturbadores, e José, com a sabedoria que vinha do alto, interpretou-os. O copeiro seria restaurado à sua posição em 3 dias. O padeiro, executado em 3 dias. E assim aconteceu. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando fosse restaurado, mas o copeiro, em sua nova liberdade, esqueceu-se completamente de José. 2 longos anos se passaram. 2 anos de esquecimento, de espera, de silêncio. É aqui que a paciência de José é testada ao limite. A desesperança poderia ter consumido qualquer um, mas José perseverou. E então, o momento que mudaria tudo. Faraó, o governante do Egito, teve 2 sonhos enigmáticos. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias sendo devoradas por 7 espigas mirradas. Ninguém no Egito conseguia interpretá-los. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou de José. Há um jovem hebreu na prisão que pode interpretar sonhos. José foi tirado às pressas da prisão. Diante do poderoso Faraó, ele não hesitou em dar a glória a Deus. Não sou eu, mas Deus dará resposta a Faraó para a sua paz. José interpretou os sonhos. 7 anos de grande fartura seriam seguidos por 7 anos de fome severa. E ele não apenas interpretou, ele ofereceu uma solução. Sugeriu que Faraó nomeasse um homem sábio e prudente para gerenciar os anos de fartura, armazenando alimentos para os anos de escassez. A sabedoria de José, sua visão estratégica, sua capacidade de liderança, tudo isso impressionou Faraó. Poderíamos achar homem como este em quem haja o Espírito de Deus?
E assim, em um dos maiores reviravoltas da história bíblica, José foi elevado, de prisioneiro a governador de todo o Egito. Aos 30 anos de idade, ele se tornou a segunda pessoa mais poderosa do mundo conhecido. Faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na de José. Vestiu-o com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Deu-lhe uma esposa, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o sonhador desprezado, o escravo vendido, o prisioneiro esquecido, agora era o salvador de uma nação. A história de José não é apenas uma saga de ascensão e queda, de injustiça e redenção. É um manual de vida, repleto de ensinamentos que ressoam em nossos dias com uma força surpreendente. Primeiro, a resiliência diante da adversidade. José não se entregou ao desespero. Mesmo nas profundezas da cisterna, da escravidão, da prisão, ele manteve sua fé e sua integridade. Quantas vezes somos tentados a desistir quando a vida nos joga para baixo? A história de José nos lembra que a perseverança, alimentada pela fé, é a chave para superar os momentos mais sombrios. Sua capacidade de florescer em ambientes hostis é um testemunho da força interior que reside em cada um de nós, quando nos conectamos a uma fonte maior. Segundo, a integridade inabalável. A tentação da esposa de Potifar não foi um incidente isolado. José enfrentou inúmeras situações onde poderia ter comprometido seus princípios para obter vantagens. Mas ele escolheu a retidão, mesmo que isso o levasse à prisão. Em um mundo onde a ética é frequentemente negociável, a história de José nos desafia a questionar: qual é o preço da nossa integridade? Vale a pena sacrificar nossos valores por um ganho momentâneo? A vida de José prova que a integridade, embora às vezes dolorosa, é o caminho para a verdadeira exaltação. Terceiro, a paciência e a espera no tempo de Deus. José esperou 13 anos desde o momento em que foi vendido até sua ascensão ao governo do Egito. 13 anos de incertezas, de provações, de esquecimento. Ele poderia ter se revoltado, questionado a Deus, perdido a esperança. Mas ele esperou. A vida moderna nos impõe uma cultura de gratificação instantânea. Queremos resultados imediatos, soluções rápidas. A história de José nos convida a cultivar a paciência, a confiar que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas e que Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando tudo parece parado. Quarto, o perdão e a reconciliação. Anos mais tarde, durante a Grande Fome, os irmãos de José vieram ao Egito em busca de alimento. Eles não o reconheceram. Mas José, agora um homem poderoso, os reconheceu. Ele poderia ter se vingado. Poderia ter feito com que sofressem o mesmo que ele sofreu. Mas José escolheu o perdão. Suas palavras: não vos entristeçais, nem vos zangueis uns com os outros por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. São um testamento de sua maturidade espiritual. Ele enxergou a mão de Deus em meio à crueldade humana. O perdão de José não foi um ato de fraqueza, mas de imensa força. Ele libertou não apenas seus irmãos, mas a si mesmo, do peso da amargura e do rancor. É uma lição poderosa para todos nós que carregamos mágoas e ressentimentos. O perdão é a chave para a verdadeira liberdade. Quinto, o propósito divino em meio ao sofrimento. A frase central que define a história de José e que ressoa através dos séculos é: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muito povo. Essa é a verdade chocante. A dor de José, a traição, a escravidão, a prisão, tudo isso não foi em vão. Cada passo doloroso foi parte de um plano maior,
um plano divino para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras da fome. Sua dor não foi um acidente, foi um catalisador para seu propósito. E é aqui que a história de José se conecta diretamente com a sua vida. Talvez você esteja passando por um poço, um período de traição, de injustiça, de esquecimento. Talvez você se sinta vendido, abandonado, seus sonhos despedaçados. A mensagem de José é clara: sua dor pode ser seu propósito. As cicatrizes que você carrega podem não ser apenas marcas de um passado doloroso, mas mapas que te guiam para um destino maior. Deus, em sua infinita sabedoria, tem a capacidade de transformar o mal intentado contra você em um bem inimaginável. Ele pode usar suas adversidades para moldar seu caráter, para te preparar para algo grandioso, para te posicionar em um lugar de influência onde você possa fazer a diferença na vida de outros. A jornada de José nos ensina que, mesmo quando a vida parece injusta e sem sentido, existe um fio invisível de propósito divino tecendo nossa história. As traições, as perdas, os anos de espera, tudo isso pode ser parte de um plano maior, de uma preparação para o cumprimento de um propósito que transcende nossa compreensão imediata. Não subestime o poder de Deus para transformar suas cinzas em beleza, seu luto em alegria, seu espírito angustiado em louvor. A história de José não é sobre um homem perfeito, mas sobre um homem que, apesar de suas falhas e de suas circunstâncias, permitiu que Deus agisse em sua vida. Ele nos convida a olhar para nossas próprias dores, não como o fim, mas como o início de uma nova fase, um novo capítulo, onde a mão de Deus se revela de maneiras surpreendentes. Pare por um momento e reflita: qual é o poço em sua vida hoje? Onde você se sente preso, esquecido, traído? Acredite, essa situação não é o ponto final da sua história. Assim como José, você tem um propósito, e a sua dor, por mais intensa que seja, pode ser o caminho para descobri-lo. Permita que a história de José seja um lembrete constante de que, com Deus, nada é em vão. Cada lágrima, cada desafio, cada momento de espera, tudo está sendo usado para te moldar, para te fortalecer, para te levar ao lugar onde você deve estar. Que a sua fé seja renovada, que a sua esperança seja restaurada e que você possa enxergar a mão de Deus operando em cada detalhe da sua vida. Se esta mensagem tocou seu coração e te deu uma nova perspectiva sobre suas dores e seu propósito, não guarde essa verdade para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Deixe seu like, comente o que mais ressoou em você e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal Paz com Deus. Junte-se à nossa comunidade e receba diariamente reflexões que transformam, inspiram e te guiam para uma vida mais próxima de Deus. Sua jornada é valiosa e estamos aqui para percorrê-la juntos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.